Meus irmãos, bom dia a todos. Vamos começar o nosso estudo e abrir a palavra do Senhor em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. 1 João 3, verso 4 diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Oremos. Senhor nosso Deus, abençoe esse momento de estudo, faça-nos refletir, ó Pai, a respeito da nossa condição, de modo, ó Deus, que nós sejamos quebrantados pelo Senhor, levados à reflexão e nos humilhemos na Tua presença, como o Senhor requer de nós. É o que pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, isso aqui é a capa de um livro que eu vou usar como base para os estudos que eu vou dar nas próximas semanas, talvez umas 8 semanas, falando sobre o assunto da santidade, certo? O estudo de hoje vai se debruçar sobre o primeiro tópico, que é o pecado. É um livro que foi escrito há mais ou menos 150 anos, mas ainda assim os irmãos vão ver o tanto que ele é atual, certo? Então, tem coisa aqui que vocês vão me ver falando que vai parecer que eu preparei pensando no contexto atual, mas não foi. São problemas que foram apontados há mais de um século. Tudo bem? Então, primeira coisa, definição de pecado. O que é pecado? É a primeira pergunta que a gente tem que dar conta de responder. A gente acabou de ler um texto que fala o que é pecado, que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E isso está correto, lógico, é a Bíblia, mas não está completo. Por quê? O pecado é mais do que praticar coisas contra a lei de Deus. Pecado vai além disso. E para entender isso, a gente vai falar do pecado em 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto geral do pecado, certo? O texto diz o seguinte: o pecado é aquela vasta enfermidade moral que afeta a raça humana inteira, uma enfermidade da qual apenas um único homem nascido de mulher esteve isento. O que é que esse texto está dizendo? Que o pecado é uma coisa que abarca toda a humanidade. E o que a gente tem que entender com base nisso aqui é que a condição de pecado, ela precede os nossos atos. Assim que o ser humano ele é concebido, assim que há a fecundação do óvulo com o espermatozoide masculino, a gente já sabe, nós cremos que ali tem um ser humano, não é verdade? E é por isso que a gente é contra o aborto. Então, aquele ser, aquela criatura que ainda não tem vontade, para nós já é um ser humano. E se ele é um ser humano, nós cremos que ali já tem um pecador. Então não nasceu e começou a pecar. Ele já nasce pecador. Então esse é um mal que não tem como escapar dele. Nós já nascemos num estado de pecado. Então aquele feto, aquele bebezinho que ainda está na barriga da mãe, ele já é alguém carente da graça de Deus. Então o recém-nascido não é um anjinho. O bebê que nem nasceu ainda não é um anjinho, é um pecador que carece da graça de Deus, certo? Então, o único que esteve livre disso foi quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve livre disso porque ele não nasceu de um homem, mas sim, ele é fruto de quem? Do Espírito Santo de Deus. Tudo bem até aqui? Então, o pecado é mais do que um ato, é mais do que pensamentos, é mais do que vontade. O pecado é uma condição, a condição de estar caído. Fui claro aqui, gente? Então, o que mais? Agora, partindo para algo mais particular. Pecado consiste em praticar, dizer, pensar ou imaginar qualquer coisa que não esteja em perfeita conformidade com a mente e a lei de Deus. Agora a gente nasceu. Agora a gente tem desejos, agora a gente tem vontades, agora a gente faz certas coisas, toma atitudes. E em todas elas nós podemos incorrer em pecado. Cristo é enfático ao dizer que o pecado, por exemplo, do assassinato, não se limita ao ato de matar, mas sim ao desejo odioso no coração, eu já matei. Então pecar é fazer, mas também é pensar. Não é apenas tomar, é o fato de cobiçar, já é prática pecaminosa. Então não tem como a gente escapar
da questão do pecado. Houve um tempo na história que muitas pessoas tentaram se isolar em ilhas, em meio de matas, tentando se livrar do pecado. Contudo, eles mesmos relataram que mesmo estando sozinhos, isolados de todo mundo, por mais que não conseguiam ver tentações com seus olhos, já havia inclinações pecaminosas dentro do seu coração. Então não adianta se isolar de todo mundo, porque o pecado continua lá no seu íntimo, tá certo? Então a gente não precisa de outra pessoa ou de outro ambiente para cair em pecado, porque o pecado já habita dentro de nós. Aqui é a definição que a gente já leu no início, que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Deus tem os seus mandamentos, Deus tem as suas orientações e os seus padrões. E qualquer coisa que venha divergir desse padrão é um pecado. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, pecado é uma condição, mas também é ação, o desejo. Ok? O que mais? Bom, definição de pecado, ainda nós estamos falando de definição de pecado. O pecado pode ser classificado de algumas maneiras. A primeira classificação que se faz são os pecados de comissão e os pecados de omissão. O que é um pecado de comissão? É quando eu faço o que eu não deveria fazer. Então, se eu roubo, eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Eu tomei algo de alguém, certo? Então, tudo que eu faço que me é proibido pela palavra de Deus é um pecado de comissão. Mas também há os pecados de omissão. O pecado de comissão é fazer o que eu não deveria fazer. E o pecado de omissão é não fazer o que eu deveria fazer. E é aqui que a gente muitas vezes não percebe isso. Porque a gente se vigia a respeito dos nossos atos, mas a gente esquece que nós temos várias responsabilidades da parte do Senhor, que a gente simplesmente não observa elas. Mas a gente olha para nós mesmos, não vê imoralidade, não vê furtos, não vê rancor. A gente não consegue perceber que a gente tem deixado de fazer um monte de coisa que a gente deveria fazer. E um texto que mostra muito bem isso é o texto de Mateus 25. Cristo disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Ou seja, pecou porque não fez o que tinha que fazer. Nesse caso aqui, acudir ao necessitado. E a gente erra muito nisso. A gente se vigia, se policia, mas a gente recebe o nosso dinheiro, usa apenas para nós mesmos, para os nossos próprios interesses. Às vezes a gente tem alguém próximo a nós passando necessidade e a gente simplesmente não está a fim de ajudar, porque a gente acha que vai custar muito caro abrir mão de parte do que nós temos para ajudar quem precisa. Isso é um pecado de omissão. Eu estou preocupado porque fulano está passando fome. Só preocupado? Você orou? Você contribuiu? A questão não é o quanto você contribuiu, mas sim se você contribuiu. E se aquela contribuição de fato foi feita com amor e com desejo. E muitas vezes a gente, na hora de ajudar, pensa: o que eu posso dar de maneira que não me faça falta? Não é assim? Não, eu acho que se eu der até R$20, mas 30 aí vai comprometer alguma coisinha minha. E às vezes falta esse desejo nosso de sacrificar um pouco do nosso e oferecer para os nossos irmãos. Nós muitas vezes não estamos preparados para isso. Então, para alguns irmãos, R$5 é pouco, para outros, R$5 é muito. Então, cada um tem que julgar o próprio coração e se esforçar para oferecer não só o que não nos faz falta, mas o que também vai fazer falta para nós. Não quer dizer que você vai passar fome também, mas talvez você vá abrir mão de algum luxo, de alguma coisa, de algum prazer, para que o irmão tenha o que é necessário. Eu fui claro nisso que eu falei para vocês, gente? Então, cuidado, a gente tem pecado demais por omissão, e especialmente no que diz respeito a acudir aos necessitados. Há uma ênfase exagerada, muitas vezes, por parte de alguns, que acham que o evangelho é só fazer ação social. Mas tem uma outra parte que simplesmente se esconde atrás disso para não fazer nada. Não, eles precisam mesmo é só da palavra, certo?
Bom, segunda classificação que pode ser feita é a de pecados conscientes ou de pecados por ignorância. Abra sua Bíblia lá em Levítico 5. Quem abrir primeiro já pode ler, por favor. Levítico 5, versículo 17. Quem encontrou pode ler. Levítico 5, 17. Então perceba, há uma diferença de pecados conscientes e inconscientes. Muitas vezes, as pessoas pecam sabendo que estão fazendo o que é errado. E isso é culpável aos olhos de Deus e receberá o justo castigo, a não ser que se esteja em Cristo Jesus. Mas há também os pecados por ignorância. Então, não é porque eu não sabia que eu não vou ser punido pelo meu erro. É isso que Deus está dizendo. Isso aqui se aplica muito bem no que diz respeito ao nosso desejo de pregar o Evangelho para os ímpios que nunca ouviram falar do Evangelho. Por que que a gente precisa disso? Porque eles estão em pecado. Pecado de ignorância. Talvez nunca ouviram falar de um Salvador. Mas por que que é necessário falar do Salvador? Porque eles são culpados pela sua incredulidade, mesmo sem saber que na verdade eles são incrédulos. Então não adianta, seja sabendo o que estou fazendo ou não sabendo o que estou fazendo, todo pecado é culpável aos olhos de Deus. É óbvio que o saber do certo e do errado é um agravante sério, mas não muda o fato de que ninguém estará isento e poderá dizer para Deus: olha, Senhor, eu não estou sabendo de nada. E é por isso que os incrédulos precisam ouvir o Evangelho. É por isso que as missões precisam acontecer e os lugares mais distantes e isolados precisam receber o Evangelho de Deus. Porque sem Cristo, entendimento de quem eles são, entendimento do seu pecado, entendimento da graça de Deus, também serão punidos. Tudo bem até aqui? Tão tal que o texto de Lucas, a gente não vai abrir para não gastar tempo, Cristo vai falar de dois servos, o que sabia a vontade do Senhor e o do que não sabia. E a diferença entre eles não é que um seria castigado ou que não, mas aquele que sabia a vontade do Senhor receberia muitos açoites, e aquele que não sabia receberá poucos açoites. Então o açoite vem para todo mundo, para quem sabia, para quem não sabia. Então saber, os açoites serão maiores. Estar na igreja, ouvir o ensino, ouvir a instrução, pode ser uma bênção e pode ser um agravante. Porque a cada vez que eu ouço, para cada vez que eu entendo, e mesmo assim eu fecho os meus ouvidos, a minha situação se está agravando. Tiago, então era melhor a gente se calar para não piorar a situação do povo? Não, porque o açoite vem de qualquer jeito. E é aqui que as pessoas ouvindo, muitos vão se arrepender e se livrar de todos os açoites que creram em Cristo Jesus. Fui claro? Então não tem jeito. Ou você peca sabendo ou sem saber. Então a melhor forma é entender a vontade de Deus para não cair no erro. Tá bem? Bora prosseguir. Segunda coisa, origem e fonte do pecado. De onde o pecado vem? O texto aí diz o seguinte: a pecaminosidade de um homem não começa pelo lado de fora, e sim pelo lado de dentro. Também não resulta de mau treinamento nos primeiros anos da vida, não se adquire com más companhias e maus exemplos. Trata-se de uma enfermidade de família, que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então o pecado, ele não se aprende, e o pecado se aprende. Como assim, Tiago? Lembra que eu falei no início que o pecado é mais do que uma ação? O pecado é um estado. Então, se eu já vou nascer pecador, significa que a origem do pecado não é algo externo, mas sim o pecado que nós herdamos de Adão. Então, não é que eu adquiro o pecado ele já é inerente ao ser humano. Eu não posso negar que as más companhias, elas trazem mais força para o pecado. E aquele que já tem uma inclinação para o pecado, se entrega a ele e cai em maior perdição. Então, o que as más companhias fazem não é pegar alguém santo e transformá-lo num pecador, mas pegar um pecador e estimular o desejo pelo mal que há dentro dele e dar vazão para ele, de modo que ele se potencialize. Então, nunca nos esqueçamos que a origem do pecado vem do coração humano.
Então não adianta você blindar o seu filho das más companhias, dos maus exemplos. Ainda assim, a inclinação estará dentro do coração dele. O pai tem o dever de ensinar o filho, tem o dever de orientar. Ele tem essa responsabilidade. Mas mesmo que ele faça tudo direitinho, ore, se esforce, ainda assim pode ser que ele se desvie. Não é por maldade sua. Porque dentro do coração humano há uma inclinação para o pecado. Então os pais têm que orar mais do que para que os filhos se livrem das más companhias, mas para que os filhos sejam livres deles mesmos, da maldade que habita dentro do próprio coração deles. Então, cuidado com os perigos externos e cuidado com os perigos internos. Tudo bem? Cristo vai dizer que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Somente o nascimento por meio do Espírito Santo de Deus é que vai trazer a verdadeira transformação para o homem. Porque o homem só no ato de nascer, ele já está corrompido. Alguma dúvida? Não? Então já falamos de duas coisas, né? Agora falamos da origem do pecado e, em terceiro lugar, a extensão do pecado. O que ele abarca, né? E aí ele vai dizer aí o seguinte: o pecado é o mal que permeia e percorre todas as partes de nossa constituição moral, bem como cada faculdade de nossa mente, a compreensão, os afetos, o poder de raciocínio, a vontade, tudo está em certa medida infeccionado pelo pecado. E o que a gente entende como depravação total do homem é isso aqui. Não significa que o homem é tão mau quanto ele poderia ser, mas sim que cada aspecto do ser humano está permeado pelo pecado. Ele dá uma lista de coisas, por exemplo, a compreensão. Muitas e muitas pessoas têm compreensões erradas a respeito de Deus, muitas compreensões erradas acerca do casamento, muitas compreensões erradas acerca da amizade. E por quê? Porque o coração dos homens está entenebrecido por causa do pecado. Tem muita gente adorando deuses falsos, achando que estão adorando o Deus verdadeiro. E qual é a raiz do problema? O coração pecaminoso que está inclinado para o erro. Então o pecado, ele afeta a nossa compreensão. E não importa o quanto você seja sábio, inteligente e estudioso, se não for a graça de Deus, a inclinação para o pecado jogará todo o ensino correto que você tem e desembocará em loucura. Às vezes a gente pergunta, poxa, fulano era tão instruído. Certo, que bom que era instruído. Mas a instrução por si só não resolve o problema de ninguém. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele vai falar dos afetos, os sentimentos que nós temos. Por que há tanta briga? Por que há tanta desunião? Por que há tanto ódio? Por que há tantos amores com padrões totalmente deturpados? Porque isso foi afetado por causa da pecaminosidade humana. O poder de raciocinar, de pensar. Pensa quantas vezes a gente faz um raciocínio e a gente descobre que o nosso raciocínio é errado. Às vezes não é nem algo pecaminoso, mas a gente pensa uma coisa e faz outra. Ou tem uma opinião errada, faz um julgamento incorreto. É porque o pecado limitou o nosso raciocínio. E as nossas vontades. Ao invés de querer Deus, queremos outras coisas. Ao invés de querer fazer o bem, a gente acaba fazendo o mal. Não é isso que Paulo vai falar lá em Romanos 7? Tudo isso é consequência do pecado. Não significa que o homem não tem nada de bom. Então, tal que ele vai dizer aqui o seguinte: as excelências do homem estão de tal modo entremeadas e mescladas com a corrupção que o contraste somente põe em destaque a verdade e a extensão da queda. Podemos reconhecer que o homem tem todos os sinais de um templo majestoso em sua pessoa, um templo no qual Deus antes habitou, mas que agora jaz em completa ruína. O que ele quer dizer aqui? É bem verdade que os ímpios fazem muitas coisas boas. Estou falando a verdade ou não? Eles conseguem fazer belas obras de arte. Eles conseguem fazer belas músicas. Tem muita música ruim, mas tem muita música boa. Eles conseguem fazer muitas ações que nós, muitas vezes, nos envergonhamos porque nós não temos feito. E essa capacidade humana,
ela na verdade, ao invés de exaltar o homem, ela mostra o contraste que está no ser humano, que é o seguinte: o quanto o homem era maravilhoso, o homem que Deus criou. Se o homem sem Deus, ele já tem esse potencial tremendo de fazer coisas maravilhosas nessa terra, imagine o que era Adão antes de cair em pecado. Então, enquanto a humanidade olha para si mesma e diz, nós somos fantásticos, o crente tem que olhar para o homem e as coisas maravilhosas que ele é capaz de fazer e dizer, imagina o que nós éramos antes da queda. Ou seja, as coisas que os homens fazem, que são dignas de louvor e de admiração, nos fazem pensar acerca do que nós éramos antes da queda e o que nós nos tornaremos depois da vinda de Cristo. Se o homem caído tem esse potencial que ele tem agora para fazer o que é bom, né, em alguns aspectos, imagina o que nós seremos capazes de fazer quando Cristo Jesus voltar e restaurar todas as coisas e tirar o pecado das nossas vidas. Então não olhemos para o homem e nos admiremos com ele, mas sim pensemos quão maravilhosa é a criação de Deus. Se os resquícios da graça fazem o homem ser tão fantástico às vezes, quanto mais era no passado. Certo? E tudo está permeado pelo pecado. Algumas pessoas conseguem fazer músicas interessantes, com melodias interessantes, mas usam para propósitos totalmente errados, colocam letras totalmente deturpadas. Eles têm criatividade, mas usam a criatividade para fazer coisas imorais. Isso tudo é uma lembrança do que nós éramos. O homem usando o seu potencial para fazer o que não presta. Tudo bem até aqui? Extensão do pecado, todo ser humano. Próxima coisa. Ainda sobre a extensão do pecado, ele vai dizer o seguinte: estou convencido de que a maior prova da extensão e do poder do pecado é a persistência com que ele se apega ao homem, mesmo depois deste ser convertido e tornar-se alvo das operações do Espírito Santo. O pecado ele é tão vasto, ele é tão forte, que mesmo nós, os crentes, restaurados pela graça de Deus, até hoje lutamos contra o pecado. E até na nossa adoração a Deus, às vezes a gente pode se pegar caindo em pecado. Às vezes a gente vai orar, mas a nossa oração ela é vazia, destituída de reflexão. Às vezes a gente vai orar e pedir uma coisa para Deus, só que aquele pedido que a gente está fazendo parece bom, mas no fundo está cheio de orgulho, está cheio de vontade de ser visto, está cheio de vontade de ser exaltado. Então até nós, tentando servir a Deus, ainda incorremos em pecado, infelizmente. Essa é a extensão do pecado, meus irmãos. Ele já não nos domina, mas ele está presente, até no nosso serviço a Deus que nós prestamos. É possível eu subir num púlpito e pregar e ainda assim estar pecando. Talvez querendo ser exaltado, talvez querendo ser reconhecido, e por aí vai. Tá certo? Aí ele vai dizer aqui o seguinte: feliz é o crente que compreende isso e não tem confiança na carne, enquanto se regozija em Cristo Jesus. Nunca se esquece de vigiar e orar para não cair em tentação. Nós temos que estar aqui, sabemos que o pecado ainda está no nosso coração. Ele não nos governa, mas ele está presente. Então, até as nossas melhores obras precisam ser vigiadas, para que nem nelas a gente seja encontrado em falta diante de Deus. Eu fui claro com o que eu estou dizendo aqui? Muito cuidado, até na hora de cultuar. Porque a gente está o tempo todo lutando contra o pecado, até mesmo no serviço ao nosso Deus. Certo? O que mais? Quarta coisa, a culpa e a vileza e a ofensa do pecado. Ele vai dizer o seguinte aí: os próprios animais, cujo odor é bastante ofensivo, não têm a menor noção de que são tão mal cheirosos e nem parecem tais uns para com os outros. O que ele está dizendo aqui? A gente entra num lugar com muitos animais, por exemplo, no meio dos porcos, e fala, isso aqui está fedido, esse ambiente está fedendo. Mas os porcos não estão nem um pouco incomodados com o mau cheiro deles, porque aquilo ali é algo natural para eles. E o que ele quer dizer com isso? O texto continua: e o homem caído, segundo creio,
não têm noção do quão vil é o pecado aos olhos de Deus, cujas obras são absolutamente perfeitas. Meus irmãos, uma coisa é olhar para nós e para as nossas deficiências e dizer, isso aqui não é tão feio assim. Tem gente que faz coisa pior. Então, o porco, ele olha para o seu contexto, né? Aquele mau cheiro e fala, isso aqui é normal. E a humanidade olha para a maldade humana, e a não ser que ela seja extremamente grave, ela vai dizer, isso aqui é normal, pois todos erram. Mas nós sabemos que quando nós colocamos os padrões de Deus, a Bíblia diz que Deus é puro de olhos. Então, aquilo que parece pequeno para nós é uma grande ofensa aos olhos do Senhor. Então, nós temos que parar de olhar para o pecado e julgar com os pecados dos outros. Nós temos que olhar para o nosso pecado e julgar pelo nível de Deus. Se a gente começar a olhar para o nosso pecado com base na santidade de Deus, a gente vai ver o quanto que a gente é sujo e o quanto que a gente é pecador. Porque o problema é que às vezes a gente quer afagar o nosso pecado comparando com ele de outras pessoas, dizendo, fulano faz coisa pior. Então o que eu faço é muito pouco, não preciso me preocupar. Precisa sim. Pode até ser que o teu pecado seja pequeno se você comparar do seu irmão, mas aos olhos de Deus é algo totalmente detestável. Tá certo? E aí ele continua. Nenhuma prova da amplidão do pecado é tão avassaladora e incontestável como a cruz da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso pecado é tão sujo que foi necessário Jesus Cristo morrer em nosso lugar para pagar por eles. Deus se fazer carne, sofrer nas mãos dos homens, ser chacoteado, chicoteado, cuspido, humilhado e pregado numa cruz como o pior de todos os seres humanos, é uma prova de que o pecado não é brincadeira aos olhos de Deus. O pecado não é brincadeira. Porque o que Deus fez, mandando Cristo para a cruz, não é um teatro, mas sim uma declaração firme de que Ele odeia o pecado. Se Deus odeia o pecado, nós não temos motivo para amá-lo. Todas as vezes que a tentação vier, pensemos em quão sério é o pecado. Ele é tão sério que Deus teve que subir na cruz e morrer por nós. E a ponto dele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, por um momento, se sentiu destituído da presença de Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Não é isso que diz a Escritura? O pecado separa o homem de Deus. E se o pecado é uma coisa que nos separa da pessoa do ser mais fantástico que existe, que é Deus, então ele não é brincadeira. Certo? Alguma pergunta? Então, em quinto lugar, a propensão para enganar do pecado. O pecado, ele engana descrentes e, às vezes, ele engana crentes. Como é que o pecado engana o descrente? Tá aí, ó. É apenas um pecadinho. Deus é misericordioso, ou seja, Deus, eu sei que eu errei, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Ninguém pode ser assim tão exigente, ou seja, Deus não pode exigir tanto da gente. Pode, Deus pode, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Você talvez não possa exigir muita coisa, mas Deus pode, porque os padrões dele são extremamente elevados. Aí o ímpio vai perguntar, onde está o grande prejuízo causado? Tudo bem que eu fiz uma coisa errada, mas ninguém se machucou, ninguém morreu. Desagradou a Deus. Então a questão do pecado não é se ele machucou o seu próximo. A questão é que desagradou ao Senhor. Porque a desculpa que muita gente usa para pecar é essa aqui. O que eu faço não faz mal para ninguém. E daí, se não faz mal para ninguém, se está desagradando a Deus. Certo? E aí ele vai falar aqui embaixo, né? Estamos agindo como todo mundo. Eu não sou diferente do resto das pessoas. E quem disse que Deus nos chamou para ser igual aos outros? E como é que o crente é enganado pelo pecado? Está aí. Fechando os olhos para as inevitáveis consequências do amor ao dinheiro, da falta de seriedade diante da tentação e da permissão de baixos padrões de vida cristã.
A gente se engana às vezes, meus irmãos. E às vezes a gente até se esforça para se santificar. Mas a gente esquece que o padrão de Deus é extremamente elevado. A gente tem sempre que ter isso na nossa mente. O nosso Deus é perfeito e requer perfeição de nós. Eu sei que eu nunca vou conseguir ser perfeito, mas eu sempre vou querer elevar o padrão da minha vida para poder agradar a Deus. Ah, não, eu já vivo uma vida razoavelmente boa na igreja. E daí, independente do seu nível, isso ainda não é suficiente para Deus. Deus sempre merece mais dedicação da nossa parte. Deus merece sempre mais esforço. Deus merece sempre mais amor. Deus merece sempre mais piedade daqueles a quem Ele salvou. Certo? Nunca se sinta satisfeito com o nível de piedade que você tem. Nunca, nunca. Busque mais e mais. Não busque como louco achando que isso vai te salvar. Porque é um erro que muita gente tem cometido. Mas cuidado, para você simplesmente não se sentir confortável. Nunca será suficiente, seja qual for o seu padrão. Certo? O que mais? Podemos disfarçar a iniquidade com nomes suaves. Pecadinho, coisa simples, mas ele continua. Mas não podemos alterar a sua natureza e o caráter aos olhos de Deus. A gente pode até dizer que o que a gente está fazendo é pouco, mas aos olhos de Deus sempre vai ser muita coisa. Então essa é a primeira parte do meu estudo, e foi a mais demorada, e eu quero continuar para a segunda parte. Alguma dúvida do que eu disse até aqui, gente? Esses são os aspectos do pecado. E a questão é, enxergar tudo isso que eu falei para vocês é importante por quê? Porque, meus irmãos, uma visão correta do pecado é um antídoto. Antídoto contra quê? É um remédio contra algumas doenças. Que doenças são essas? Primeira delas, a doença de ter uma teologia vaga e nebulosa. O que é que o texto diz aí? É inútil fechar os olhos para o fato de que há um cristianismo que não pode ser tido como declaradamente distorcido, no qual inegavelmente há algo de Cristo, algo da graça, algo da fé, algo do arrependimento e algo da santificação, mas que não é a mercadoria legítima, conforme encontramos na Bíblia. As pessoas, e o problema da igreja, meus irmãos, no nosso tempo é isso aqui, uma visão barata do pecado, de que o pecado não é tão sério como eu acabei de falar para vocês. Isso faz com que as pessoas sejam trazidas para a igreja, vivendo ainda vidas totalmente descompromissadas com Deus. Eles falam de arrependimento, eles falam de salvação pela graça, eles falam da necessidade de fé, mas não têm coragem de falar que o homem está extremamente perdido do seu pecado. Antes de vir para a igreja presbiteriana, eu fazia parte de uma igreja neopentecostal, e lá eu ouvia sobre pecado, lá eu ouvia sobre arrependimento, mas era uma coisa tão rasa, que eu só vim ter clara compreensão disso depois que me tornei presbiteriano. Por quê? Porque as pessoas não querem falar do pecado como deve ser dito, ou minimizar a perversidade humana. E isso é um problema. A nossa teologia ela tem que ser clara, e as pessoas têm que ouvir que o pecado delas é sério e requer mudança. Tem determinados tipos de igreja que as pessoas gostam, que é aquela que recebe você do jeito que você quiser. Aí você abandona a sua esposa, vai para outra igreja, começa tudo de novo, ninguém quer saber do teu passado, o que é que tu fez. Aí você começa uma nova vida. Aí você erra, ao invés de se corrigir, você vai para outro lugar e tenta começar tudo de novo. As pessoas da nova igreja não sabem da sua vida, mas Deus sabe. Então, ou o homem encara a perversidade do seu próprio coração, ou ele sempre vai ficar se enganando. Cumpre-nos depender do fato de que os homens jamais virão a Cristo e com Ele ficarão, vivendo para Ele, a menos que realmente saibam por qual motivo vieram e qual é a grande necessidade deles. As pessoas têm que parar de ser trazidas para a igreja para resolver problemas pequenos da sua vida, doença ou alguma coisa do tipo. As pessoas têm que ser trazidas para a igreja para serem confrontadas com o seu pecado e conhecerem qual é o seu verdadeiro problema. Às vezes passa o carro de som e diz, olha, você que está cego, está com tumor,
que está com câncer, vem para a igreja que a gente vai resolver. Não está resolvendo o problema. Não está. O verdadeiro problema do homem é pecado. Você não vai ver anúncio dizendo, olha, venha para cá que a gente vai falar da sua situação real. Falar da sua perversidade, da dureza do seu coração. Não tem feito isso. Então, às vezes, você vai para uma determinada igreja, e aí a igreja, muitas vezes, ela fala coisas corretas, mas ela não vai no fundo. É como um médico que trata alguns sintomas, mas que não trata o problema, a raiz. E maqueia as coisas, as pessoas ficam se enganando, achando que está tudo bem. Eu fui claro? Uma teologia sadia a respeito do pecado também é um antídoto para uma teologia permissiva. A tendência do pensamento moderno é rejeitar toda forma de religião que impõe obrigações. As pessoas têm pregado descompromisso, onde eu sou freguês na igreja. Eu venho, eu ouço, mas ninguém venha meter a mão na minha vida, porque a minha vida, ela é minha. Muita gente tem usado como desculpa a internet para não ir para a igreja. Por quê? Porque ela gosta de ouvir a verdade. Aí ela ouve. Mas ela lá na casa dela, não vai ter ninguém para dar conta da vida dela. E as pessoas querem vir para a igreja e dizer, olha, na minha vida ninguém mexe. Deus é que sabe. Não. Todos nós temos a obrigação de prestar contas uns para com os outros. Até o pastor Renato. Ele tem a obrigação de prestar conta da vida dele para vocês. E vocês para ele. Estar na igreja é lugar da gente ter o nosso pecado descortinado. Seja qual ele for. E seja quem for. Para que a gente seja tratado. Agora, se a gente ficar com essa permissividade que a gente tem na igreja, onde as pessoas são aceitas de qualquer jeito e não querem ser confrontadas, a gente vai ter um problema muito sério. Tudo bem? O que mais? Uma teologia bíblica correta do pecado é um antídoto para o cristianismo sensitivo e cerimonial. Ele vai dizer o seguinte: música, velas, incenso, belas vestimentas, confessionários e cerimônias arquitetadas pelo homem podem servir de paliativo sob certas circunstâncias. Porém, uma vez que o homem enxergue o seu pecado, só se aquietará ante a visão do Salvador, e ele se sente ferido por uma doença mortal, e coisa alguma é capaz de satisfazê-lo, senão o grande médico da alma. Ele tem fome e sede, e exige nada menos do que o pão da vida. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, tem muitas igrejas que são cheias de cerimônias, seja ela católica, seja ela protestante. E as pessoas olham para aquele ritual da igreja, aquelas músicas apelativas ao sentimento, e fazem a pessoa sair se sentindo bem da igreja, quando na verdade elas ainda estão com o coração cheio de pecado. Muita gente tem descambado para o catolicismo, é o que ele está dizendo, e eu vou mostrar no próxima citação daqui a pouco. Isso há mais de 150 anos, mais ou menos, meus irmãos. É porque elas acham que a cerimônia vai fazer elas pessoas melhores. Elas acham que as cerimônias vão fazer elas pessoas mais piedosas e não vão. Se a gente olha para a igreja e vê falta de piedade, e a nossa igreja está precisando disso, não é mais cerimonialismo que vai fazer o homem ser melhor. É entender o nosso pecado, nos ajoelharmos diante de Deus e pedir graça e misericórdia, porque nós somos pecadores e precisamos de Deus. A gente não precisa de mais cerimônias. A gente precisa de mais pregação contra o nosso próprio pecado. Aventuro-me intrepidamente a dizer que 4/5, ou seja, 75% do semi-romanismo, o que é o semi-romanismo? São igrejas evangélicas cheias de cerimônias como o catolicismo. Deste mais de um século, jamais se teria imposto sobre o povo da Inglaterra, que é a região dele, se ela tivesse sido ensinada de forma plena e clara sobre a natureza, vileza e pecaminosidade do pecado. A igreja tem andado por caminhos ruins, porque ela não tem refletido acerca do pecado. Uma vez eu fui pregar num evento de UMP, e aí o pessoal não gostou da minha pregação e ficou, pecado, pecado, está todo mundo em pecado. Sim, está todo mundo em pecado. E o problema de não enxergar isso é exatamente esse. É exatamente isso.
Não quer dizer que a gente vai ficar todo culto apontando o dedo para todo mundo. Mas vir para a igreja, você tem que estar preparado para ser confrontado com o seu pecado. E dê graças a Deus por todas as vezes que a palavra de Deus tocar na sua ferida. Dê graças a Deus, porque ali é Deus trabalhando para que você se arrependa. Certo? É um antídoto também para as teorias do perfeccionismo. Muita gente tem cobrado isso, que você pode se tornar perfeito. Há algumas heresias do passado que foram combatidas, e há de alguma maneira algumas heresias que existem em nosso tempo, meio que veladas. São pessoas que querem dizer que você não pode pecar. Veja, nós somos pecadores, nós não podemos amar o pecado, mas tem gente que quer exigir tal perfeição dos seres humanos, de maneira que quando o irmão peca, ele não é capaz de perdoar. E quem não é capaz de perdoar um irmão que caiu em pecado e se arrependeu, é porque ele não entendeu a podridão do seu próprio coração e do seu próprio pecado. Então talvez você vai entrar na igreja e não vai ver alguém dizendo que não é perfeito. A pessoa vai dizer que é possível cair em pecado, mas ela não aceita que aquele irmão que cai em pecado pode ser transformado por Deus e restaurado à vida com Cristo. Quer queira, quer não, um perfeccionismo que eu estou pregando lá dentro do meu coração. Então, quem se arrepende, não importa quão sujo seja o pecado, deve ser admitido em nosso meio, se houve arrependimento. Porque ninguém é perfeito. Que isso não seja usado como motivo para pecar e que nem seja usado como motivo para apontar o dedo contra o nosso próximo. Tá bem? O que mais? Quase terminando, gente. É um antídoto para conceitos inferiores de santidade pessoal. É possível professar uma certa religião que esteja em voga, sendo comparativamente fácil assumi-la nestes dias, de tal modo que as correntezas antes estreitas e profundas, agora se têm tornado largas e rasas, e que ganhamos em aparência externa aquilo que perdemos em qualidade. A igreja evangélica está crescendo. Não sei nem se já chegou à metade da população brasileira, mas o mundo não está melhor por causa disso. Falei isso para os jovens ontem e estou falando hoje aqui de novo. E qual é o problema? O rio está largo, só que está cada vez mais raso. Não tem mais água. A água só se espalhou. E a mesma forma, há muitos crentes nominais no nosso meio. E é por isso que a igreja tem sido tão bombardeada por falsos testemunhos e acusações dos ímpios. Acusações que fazem sentido. Que a gente não gosta de ouvir, mas tem que ouvir calado. Porque quando a gente está errado, a gente tem que se calar. Seja de quem for. Ah, é o ímpio. Se ele estiver apontando o dedo para uma coisa que é certa, a gente vai dizer o quê? Tem que baixar a cabeça e reconhecer que estamos em falta. Certo? Então, os conceitos inferiores de santidade pessoal precisam ser trabalhados e rechaçados na igreja. Tá bom? Alguma coisa também muito interessante que faz a gente ter um padrão muito baixo a respeito da vida de santidade pessoal, o que ele vai dizer aqui. Preste bastante atenção. É possível que a vasta multiplicação das riquezas materiais nestes últimos decênios tenha introduzido de modo imperceptível para nós a praga do mundanismo, da autoindulgência e do amor ao lazer na vida social. Aquilo que antes era considerado um luxo, agora são confortos e necessidades, e em consequência disso, a autonegação e a perseverança nas aflições são virtudes quase desconhecidas. O que é que ele está dizendo aqui? Nós estamos muito mal acostumados com os luxos da vida. Se a gente olha para o modo de viver hoje, é muito melhor do que o modo de viver antes. Aquilo que era uma luta para se conseguir antes, é muito fácil hoje. Ouço relatos ainda do meu pai acerca do tempo que não se tinha energia. Que na nossa cidade, 7 horas da noite, desligava os geradores, ficava sem energia. E esses confortos que a gente tem recebido, celular, notebook, tudo isso tem usado por nós como motivo para viver de maneira despreocupada. Sabe por quê? Porque a gente tem muita coisa agora para se regozijar. Trabalhei a semana inteira, eu mereço um dia para mim, para assistir besteira,
passar o dia no celular, encher a cabeça com alguma coisa que me agrade. E isso tem baixado o nível de piedade da igreja. Porque a gente tem tanta coisa para se ocupar que a gente não quer ler a Bíblia, não quer vir para a igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os confortos do tempo presente são maravilhosos, mas tem baixado o nosso nível. Porque muito tempo do que a gente deveria ter passado orando e lendo a Escritura, a gente está assistindo alguma coisa aí no stream ou no celular. Então, cuidado, que os confortos não baixem o nosso nível de piedade. Que a gente use esses recursos que a gente tem para glorificar a Deus e para passar mais tempo com Ele. Seja assistindo uma pregação ou alguma coisa do tipo. Fui claro? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento de estudo. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que fale o nosso coração conforme a nossa necessidade. Que o Senhor trate o nosso erro, que a nossa visão do pecado seja aclarada e assim vivamos vidas agradáveis ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.